Ah, desculpem, acordei com o nariz um pouco coisado, então vai ter umas fungadas no meio da aula. Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Estamos começando aqui nossa primeira aula de sistemas operacionais para a turma de ciência da computação. Eu sou o professor de vocês, André Carvalho. Alguns de vocês talvez me conheçam, mas eu acho que a maioria não, porque quando vocês fizeram cálculo numérico, ainda era eu não sei, 2019, 2019, eu fui professor de cálculo numérico da turma de vocês, né? Então, a maioria de vocês teve cálculo numérico comigo. Agora é que não vai ser eu. É isso mesmo. E aí, aqui nessa primeira aula, o objetivo é mostrar um pouco como vai ser a disciplina, qual vai ser a dinâmica, como vão acontecer as coisas, e para a gente ter um pouco de encontro síncrono também, né? Porque o grosso da disciplina vai ser em vídeo, mas é importante para o relacionamento aluno-professor que tem um pouco desse encontro síncrono para poder ouvir a voz de vocês, entre aspas, que apesar que ninguém gosta de falar, né? Então vamos lá, ver como vai ser a aula de hoje. Então, a primeira parte da aula de hoje vai ser, eu vou explicar o plano de ensino, deve ser plano de ensino, não plano de aula, tá? Então eu vou explicar como é que vão ser as avaliações, como a disciplina se divide, como a gente vai cobrar presença, é, todos esses aspectos que, no fundo, é o que interessa para aluno, né? O aluno não está preocupado com o assunto, o aluno está preocupado em passar, né? Que não aguenta mais a universidade, daí um ano em casa, espero que vocês não estejam saindo, indo para balada, né? Sejam responsáveis. Então a gente vai falar muito disso, falar de nota, falar de como as coisas funcionam e assim por diante. Além disso, hoje também, a gente vai falar um pouco sobre. Ó, só para comprar pão, isso é bom. Né? Não, olha só, você ir no supermercado para os seus pais não irem para o supermercado é uma coisa boa. Faz... existem situações que são boas disso aí, mas sempre com a máscara, etc. Depois de eu falar do plano de ensino, eu vou aproveitar e fazer a introdução da disciplina. Por quê? Porque essa disciplina é uma disciplina grande pra cacete. Quando eu paguei, ela era uma disciplina de 90 horas. Depois, com o enxugamento do curso, ela virou uma disciplina de 60 horas. Mas sabe o que aconteceu? A disciplina diminuiu um terço, mas o assunto não diminuiu um terço. Então, ela tem muita coisa muito importante com menos tempo. Então, é uma disciplina que eu não posso perder tempo com ela, porque tem muita coisa que eu considero muito importante para vocês saberem. Então, na aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a introdução dos 4 principais módulos da disciplina. Primeiro, a virtualização, que é uma coisa mais geral, e os 4 módulos são processos, memória, concorrência e persistência. E, no fim, fazer uma coisa que geralmente se faz em aulas de sistemas operacionais, que é mostrar o histórico dos sistemas operacionais desde o tempo do ENIAC, lá nos anos 40 até hoje, só para vocês terem uma noção histórica das coisas. Então, vamos primeiro, qual é o objetivo da disciplina? Esses objetivos aqui, eles estão lá no plano no PPC do curso, né? No Plano Pedagógico C, eu não lembro o que é o C agora, não é cultural, eu não vou lembrar, mas, então tá lá na ementa da disciplina, né? Então, qual é o objetivo dessa disciplina? É compreender o funcionamento de um sistema operacional, identificar as principais funções de um sistema operacional. Aqui a palavra-chave, e uma coisa que vocês têm que prestar atenção, é esse de um aqui, tá? Por que eu digo isso? Porque não é do sistema operacional, não é do Windows, não é do Linux, não é do Mac OS X, não é do Android. É de um sistema operacional de forma genérica. O objetivo dessa disciplina não é falar de sistemas específicos, mas sim de princípios basilares, princípios importantes na construção do sistema operacional, que todos vão ter na prática. Tá? Então, a gente vai estudar por que os sistemas operacionais são feitos do jeito que eles são feitos. E tentar dar uma perspectiva histórica também, né? Porque tem duas questões importantes dessa disciplina. Primeiro, nossos computadores, nossos programas usam sistemas operacionais. Sei lá, tia cachorra, você vai ter que sair. Nossos
todos os nossos programas rodam em cima de um sistema operacional. E dois, é uma das poucas disciplinas de sistemas que a gente tem nesse, tá? Esse curso é um curso que tem poucas disciplinas de sistemas, porque tem muita coisa, né? E sistemas é um tipo de programação que eu acho maravilhoso. Por quê? Por uma questão muito simples, sistema é difícil. Sistema, você tem que se preocupar com um monte de outras coisas, tem que preocupar como diversas formas, diversas módulos trabalham entre si, como eles funcionam, né? Então, isso daí vai ser interessante, né? E ver questão de trade-off de velocidade com qualidade, funcionalidade com custo computacional e assim por diante, tá? Então, eu acho importante, é uma disciplina que eu acho bastante importante e eu sempre falo, eu decidi dar aula dessa disciplina. Não foi falar, André, você vai ser o professor de SEO. Eu cheguei com a coordenação, né? Falei, eu quero ser o professor de SEO, porque eu acho essa disciplina maneira. E é uma disciplina maneira mesmo, uma disciplina divertida, os conceitos são massa. O terceiro objetivo é compreender os conceitos. Aí, os dois primeiros são objetivos genéricos. O terceiro objetivo é o objetivo de fato, que é compreender alguns conceitos que são muito importantes, como multiprogramação, ou seja, como ter vários programas rodando no mesmo computador, escalonamento de processos, tá? Que no fim é um negócio que é de engenharia de produção, não é nem só de programação, tá? Deixa eu só fechar a porta, que tá quando sair. Aproveitei que o cachorro saiu. Escalonamento de processo, que é fazer uma ordem de processos, escolher quais processos rodam em qual ordem, por quanto tempo. Entender o conceito de memória virtual, de virtualização de memória, conceito de sistema de arquivo, ou seja, como os arquivos são salvos em disco, entre outras coisas. No fim do dia, essa é a única disciplina que vocês vão ver essas coisas, né? Se a gente não tem SEO no curso, seria terrível, porque vocês iam ser os programeiros, né? Vocês iam ser o frameworkeiro. Nada contra. Mas o frameworkeiro, o que é o frameworkeiro? É um cara que um ano aprende a programar, ele foca em um framework, ou dois, né? Se for full stack, e sabe fazer aquilo. Ele sabe fazer página web, ele sabe fazer sistema para web. Nada contra. Inclusive, o mercado está cheio de posições, né? Para frameworkeiro. Legal, precisa. Só que a gente está na universidade. Na universidade, a gente quer formar pessoas além de frameworkeiro. Em um ano você consegue virar, cara. Aqui a gente tem que formar pessoas que têm um conhecimento holístico. Só palavra bonita, né? Conhecimento holístico, conhecimento do sistema de computação inteiro. Por isso que vocês estão vindo desde sistemas lógicos, organização de computadores, arquitetura de computadores e agora sistemas operacionais. Se vocês pensarem, a gente está fazendo uma pilha, né? Vocês estão começando lá das portas lógicas, aumentando o nível de abstração e agora finalmente chamando SO, que é a camada logo antes de seus programas rodarem. Aí, dependendo do que você estiver usando, vai ter mais camadas empilhadas, né? Então, é a vida. Computação, que se tem uma coisa que o pessoal de computação gosta, é de empilhar a camada de abstração em cima da outra. Mas o SEO é uma das mais importantes que a gente vai ter, porque ele está lá diretamente acima do hardware, tomando decisões. E vamos entender também como utilizar de maneira adequada os recursos do sistema operacional. Como é que vão ser as dinâmicas da aula? Vão ser videoaulas assíncronas, tá? A grande maioria. O que é uma videoaula assíncrona? É um vídeo no YouTube, né? É tipo o que está rolando agora, só que já está gravado. Inclusive, está gravado do ano passado, então meu cabelo vai estar diferente, minha barba. Vai ter um momento que eu vou estar com a barba meio Karl Marx gigantesca. Vai ser muito louco. Você vai ver a evolução da velhice humana ao vivo, gravado, na verdade, né? Nos vídeos. E o que acontece quando a pessoa passa meses e meses sem fazer a barba. Isso é interessante para vocês verem isso, porque, obviamente, que eu não ia num barbeiro, porque tem que tirar a máscara para o barbeiro. Vai ter laboratórios ao vivo, eventuais, não são tantos, e está todos marcados bonitinho, tá? Os laboratórios ao vivo, por que eu faço isso? Porque tem pedaços desse curso que são pedaços mais práticos de programação. E essas coisas, eu não acho que um vídeo é bom para ensinar programação. Para ensinar programação, eu gosto de... Quem já teve aula comigo sabe, eu sento no meu computador, eu meto lá o VI no terminal e eu programo na frente de vocês explicando o que eu estou fazendo. Explicando, isso é assim, isso é assado, olha isso aqui. E vocês vão tentar fazer exercícios e eu vou corrigir tudo ao vivo.
professor, a internet da minha casa é muito ruim, eu não consigo ir para muita aula síncrona, a internet é ruim, minha família está usando, não tem problema, eu vou gravar todas as aulas, como eu estou fazendo com essa, e vou disponibilizar no Colab Web, né? Porque isso, aliás, é uma coisa que é importante vocês saberem. Não se pode cobrar presença em disciplina síncrona, em aula síncrona. Por quê? Porque um imponderável pode acontecer, né? Além disso, quando eu passar trabalhos, eu vou passar bastante trabalhos, então se preparem para programar, meus amigos. Vou, de tempo em tempo, fazer lives para tirar dúvida dos trabalhos. Vou chegar aqui 10 horas da manhã, ligar a câmera e perguntar para vocês o que vocês estão achando. Tá? E tirar dúvida mesmo. Essas lives de dúvidas, toda vez aparece muito pouca gente. Mas eu recomendo que vocês aproveitem esse momento. Aliás, tem muito trabalho nessa disciplina, não deixe para fazer no final, que são trabalhos um pouco mais complicados do que parecem, tá? Como é que a gente vai se comunicar? A gente pode se comunicar por e-mail, tá aí meu e-mail, ó, aqui, andré@icom. Eu tenho um grupo de Telegram, e eu recomendo demais que vocês fiquem no grupo de Telegram, porque ele vai ser a principal forma de comunicação online. O grupo de Telegram é um grupo tanto para o curso de ciência quanto para o curso de engenharia de software, engenharia da computação, desculpa. Então vai ter gente lá que vocês não conhecem, tá? Então tentem para isso, tá? Tá com dúvida? Você pode mandar para lá que eu respondo. Você tá com quero achar gente para formar equipe para trabalho, você pode perguntar lá. Quando perguntar isso, diga que você é de ciência da computação, para não ter confusão, tá? O que eu não quero nessa disciplina é um curso que metade dos alunos, um grupo, metade dos alunos é de ciência, metade é de engenharia da computação. Não façam isso. Tá? Como é que vai ser a questão de presença e avaliação, que é o que importa para o aluno no fim do dia, né? Não tem presença em aula síncrona. Não, ou seja, eu não vou fazer chamada aqui. Você não pode. Nenhum professor pode. Atentem para isso, tá? Inclusive, eu votei a favor disso lá no SEG. No SEG não consegue. Não tem presença das aulas síncronas. Mas isso não é motivo para vocês não estarem aqui, porque esse é o momento bom. Esse é o momento que você chega, professor, não entendi. Aí você faz uma pergunta que eu respondo na hora. Né? Interagir é bom, gente. Não menospreze. Vocês vão estar com saudade de interagir, porque vocês vão ver uma porrada de vídeo meu. E no vídeo, o máximo que você pode fazer é pausar e voltar para ouvir eu falando de novo, tá? Em algumas aulas assíncronas, não em todas, vai ter um quiz no final. O que é um quiz? Umas perguntas verdadeiro, falso, múltipla escolha, etc., que vão servir como frequência. Quem não fizer o quiz, não vai ter frequência. E o quiz pode ou não contar como ponto extra, ou até como pontuação para eu diminuir um pouco o peso do trabalho, para dar mais peso no quiz. Então façam. Porque, no geral, eu não vou avaliar se você acerta ou não. Eu quero ver. O que eu quero saber? Eu quero saber se você está vendo o vídeo e quão bem você está assimilando as coisas do vídeo. Isso é importante, é feedback para mim também. Tá? Aliás, fica aqui uma outra coisa importante. Assistam os vídeos. São das raras oportunidades na vida de vocês que vocês têm para estudar essas coisas. Tá? Você pode estar pensando, pô, professor, eu vou ser programador web. O que eu quero saber de sistemas operacionais? Você quer saber sim, cara. Saber as coisas é importante. A pior coisa do mundo, pior discurso do mundo é esse discurso de não sei para que eu estou aprendendo isso. Gente, não existe sabedoria inútil, tá? Por quê? Porque você consegue pegar coisas de uma área e botar em outra. Porque você tem conhecimento. E, pessoal, sistemas operacionais é a disciplina sobre como o computador funciona. Ela está nessa linha, né, de organização, arquitetura e SO. E como eu falei, ela é que está mais próxima do nosso nível. O SO, ele é diretamente responsável por como os seus programas rodam no computador. Tá? Aí, mesmo que você vou trabalhar com engenharia de software, nem programar. Eu vou ficar fazer entrevista com o usuário e diagrama. Ainda assim, é importante você saber o que pode e não pode ser feito no computador e como as coisas reagem, tá? Conhecimento sempre é bom, pessoal. Botem isso na cabeça de vocês. Mesmo porque é isso que vai diferenciar vocês das pessoas que não necessariamente fizeram um curso de 4 anos na universidade, tá? Façam o curso de vocês valerem. Então, aproveitem esses vídeos, tá? No geral, os vídeos estão muito bons. Não é porque eu quis, mas é porque eles estão bons mesmo.
Os que, um ou outro, talvez eu dê uma renovada. Esses primeiros estão muito antigos, eles são da EE. Um ou outro talvez eu refaça, porque a qualidade do vídeo tá ruim. Mas como é slide, eu vou pensar se eu vou fazer isso ou não, tá? E sobre o quiz ainda, tenta fazer. O quiz, a resposta dele não vale nota. O quiz vai ser para eu ver se você assistiu o vídeo e quão bem você absorveu as coisas dele, tá? As avaliações vão ser ligeiramente diferentes. Opa, diga, Lucas. Oi, mestre, bom dia. Queria saber se vai dar para aproveitar a nota da E. Da E, sim. Ah, Você fez beleza. L também ou não? Não, não consegui. Na verdade, eu paguei outra matéria. Ah, tá. Não, Beleza. então, sim, me lembra Certo. que a EE vai servir para esse primeiro módulo, tá? Ah, beleza. Mas aí eu vou ter que Deixa eu ver assistir. Eu vou aqui. assistir até normal, então. Assim, você que sabe. Pra ti, o curso pode começar em memória, tá? Ah, tá bom. Beleza. Depois eu até vou ver qual é a tua nota na EE, faz tanto tempo isso, né? É, as avaliações, devido ao fato da gente estar nesse esquema remoto, não vão ser as minhas avaliações tradicionais. Eu vou fazer umas provas que as pessoas morriam de medo. Eu vou parar com isso. Então não vai ter prova tradicional, não vai ter questão, etc. O que eu vou fazer? Trabalho, cara. Trabalho. Porque a gente mata dois coelhos. Vocês ficam melhores programadores, apesar de ser a programação aqui é simples, mas vocês vão pegar os conceitos de sistemas e vão aprender na prática. Vocês vão ver as coisas funcionando. O negócio é trabalho relacionado aos aspectos da implementação do sistema operacional, sempre com. Eu gosto de relatório. Eu gosto de relatório, eu gosto de gráfico, né? Por quê? Porque você vai fazer uma simulação e vai ver, olha, se eu testei desse jeito, melhorou tantos por cento. Desse outro jeito, piorou tantos por cento. Eu gosto de ver isso. E também vai ter no curso 2 vídeos de estudo de caso. O que é esse vídeo de estudo de caso? É um seminário. Só que, em vez de ser um seminário de eu chamar todo mundo síncrono e vocês fazerem o seminário na hora, a gente está no futuro e a gente está remoto, vocês vão fazer um vídeo de 10 minutos para o YouTube. Então, vocês vão virar YouTubers. Né? Aproveitem, inclusive, para treinar, porque dá para ganhar dinheiro, né? Se tudo der errado. Certo? Então, a avaliação vai ser trabalhinho, 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 trabalhinho e os vídeos de vez em quando. Tá? Então, se preparem para programar. Programar em quê, professor? O grosso da disciplina é em C. Né? Por quê? Porque o C ele é mais próximo do hardware, no C você tem um controle melhor do que está acontecendo. Tem alguns trabalhos que estão em Python só para facilitar a vida de vocês, né? Professor, eu nunca trabalhei com Python, né? Não, Sérgio, não é nem TikToker agora. Agora o cara vai virar Kawaii. Qual é que é o nome daquele negócio? Nossa, todo dia. Né? Zigirigidum. Puta, YouTube, cara, ele não para com esse negócio. Mas vai ter uns trabalhinhos de Python. Por quê? Porque esses de Python são até bons, porque eu dou o negócio já semi-implementado, um notebookzinho. Né? Quem já pagou Sênior comigo sabe que o negócio de notebook é bom, já vem metade do código, toda a explicação lá no meio, você só tem que fazer um filé. Né? Mas tem coisas, por exemplo, concorrência, vou ter que meter um. Não tem para onde fugir, vou meter um Czão C puro na cabeça de vocês. Memória tem que ser um C puro, porque ele vai fazer bitpacking, saudade. Eu adoro mexer com binário, pegar um vetor de caracteres, pega aqui o 7 ou 8, bota no short, pega esse short e bota não sei aonde. Isso é legal, né? Mexer com arquivo, essas coisas que vocês gostam de fazer em C, que eu sei, né? O curso, como eu falei, está dividido em 4 módulos. Além dos 4 módulos, a gente tem uma introdução da disciplina geral, que é só essa aula aqui. Essa é a primeira aula, as outras 24, eu acho, 24 ou 25 aulas, são divididas aí, acho que cada mês é um módulo, mais ou menos. Vocês vão ver, tem um cronograma ali, tá? As avaliações vão ser espalhadas por esses 4 módulos, tá? Então, gerência de processo, memória, concorrência, entrada e saída. Cada módulo tem 10 pontos. Então, essa é uma disciplina de 40 pontos. É a disciplina que o Cabuto não aguenta mais fazer coisa no final da disciplina, que é um monte de trabalhinho. Mas tem muito trabalho pequeno, tá?
Em gerência de processos, tem 2 trabalhos pequenos, que é esse proto-terminal, você faz em uma semana, um terminalzinho super bobo. Tem um trabalho de escalonamento que é em Python, e tem esse vídeo de estudo de caso, que vale metade da nota. Pode ver, ó, soma 10, né? Em memória, quem reprovou na ERE vai ver que parecem os mesmos, mas quem já fez mais de uma vez a disciplina comigo sabe que eu sempre dou uma mexida no enunciado, tá? Nunca é a mesma coisa, tá? Então, reparem também que tem muita coisa de meio ponto, um ponto, essas coisas são coisas que você mata em um dia, tá? Por exemplo, esse simulador, que já é na próxima aula, já é quinta-feira, em 1 hora você resolve, tá? O laboratório TLB, você mata em 1 horinha também, né? Tem um trabalho novo ali, o virtualizador de arquivo, que é outro que eu sempre quis fazer, né? Na Aérea eu fiz uma dinâmica, mas eu quero fazer mais trabalho, eu quero que vocês programem mais, né? Virtualizador de arquivo também vai ser super simples, tá? Concorrência, esse zip paralelo não vai ser o mesmo zip paralelo do outro, tá? Aqui eu vou mudar o tipo de encoding, vou fazer umas diferenças. E entrada e saída, tem outro trabalho que eu sempre quis fazer, que é o FSCK. Na Aérea não deu tempo, eu vou tentar fazer dar tempo agora. FSCK, vocês vão receber um sistema de arquivo corrompido e vão poder consertar ele. Isso é divertidão. Vou dar um XT2, XT3, prontinho, empacotado, vocês vão montar ele e verificar se ele está tudo certo ou não. Em C, né? Diversão, gente, diversão. Vamos lá. Questão de datas. Essas datas, obviamente, podem mudar, especialmente as entregas dos trabalhos, tá? Aqui eu estava tentando deixar as entregas do trabalho junto com o homólogo, mas geralmente o último trabalho eu dou, às vezes, mais uma semaninha para terminar. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente tá na live de abertura. Sério isso? Deixa eu ver uma coisa. Porra, eu troquei, gente. Ah, porque eu tô abrindo. Porra, sou burro, desculpa, gente. Eu abri o de ontem. Não é para abrir o de ontem. PC. Abre esse PDF aqui, gente. Só um segundo. Agora eu fiquei com a música do Quai na cabeça. Tá. É porque ele está considerando semanas, professor. Aí a semana. Não, mas. Não, mas pode ver, mas o dia tá errado. Eu acho que eu não calculei. Deixa eu só. É porque tá em latex aqui. Quem sabe faz ao vivo? Só um segundinho. Abre o Text Studio. Compila esse negócio aí. Mas demora para compilar? Só um segundo. Compilado. Aí, garoto. Pô, eu não me dei ao trabalho de fazer tudo certinho para mostrar errado aqui. Agora. Então, hoje, dia 30 de março, você está fazendo a nossa live de abertura. Como vocês podem ver, na quinta-feira já vai ter a nossa. Ó, esquerda é síncrono, direita é assíncrono, né? Já vai ter um vídeo de introdução a processos e no final tem um questionáriozinho para o simulador, que já vale meio ponto, né? Na próxima terça, a gente vai ter uma live ao vivo, né? Que a gente vai mostrar sobre a API de processos. E já vou passar o enunciado do trabalheiro para o terminal. Então a gente já começa na porrada. Vocês estão mal acostumados a isso, já vão pegar logo com um monte de trabalho, né? Então o pró-terminal é simples, como eu falei. Aí na terça tem a live, na quinta já faço uma live de dúvidas, e na outra, o pró-terminal vou fazer em uma semana. Rapidão. Né? Então aquela história. Se eu passo o enunciado na terça, tentem começar a fazer ele para ter dúvidas na quinta. Né? Que de repente vocês matam antes do final de semana. Né? E ele é bem simples, bem simples. Tá? Eu vou até mudar umas coisas nele, ele tá muito simples. Aí aqui começa o escalonamento, e aqui eu já vou passando o enunciado desse trabalhinho aqui, porque na prática isso aqui é mentira. Esse escalonamento são vários pequenos trabalhos, tá? Não é só nesse dia. E dia 27 de abril já é o vídeo de estudo de caso. Então pode ver, um mês matando o primeiro módulo. O módulo de memória,
questionário, alocador TLB e o virtualizador. Esse alocador provavelmente vai descer um pouquinho aqui, porque ele é difícil. Uma semana não dá para fazer, provavelmente ele vem para cá. E o virtualizador de arquivos eu deixo já para o começo da próxima. Porque, na prática, o que acontece? Nas primeiras aulas, vocês não têm o suficiente para fazer os trabalhos. Né? Quando começa o módulo, começa com umas introduções. Então, não adianta eu passar o trabalho junto com a primeira aula, porque vocês ainda não vão ter o suficiente para começar a fazer o trabalho. Então, acaba ficando deslocado mesmo. Aqui nas 4 semanas de 9 a 12 vai ter a concorrência, e tem o Corpus Christi aqui no meio, né? Só um feriado em dia de aula. Isso aqui é a parte divertida, que... Qual é a palavra? Aqui é onde os alunos sofrem. Porque concorrência é difícil de programar, dá uns erros muito doidos, dá erro, funciona na tua máquina, mas não funciona na máquina do teu parceiro, funciona na máquina dos dois, mas não funciona na minha, é tudo louco, né? Não, nada de Docker, é tudo, isso aqui é baixo nível mesmo, é ser puro, lá embaixo. Threadzão, lock, semáforo, e tipo assim, isso forma caráter. Concorrência. Não, isso aí é programação paralela baixo nível. Sacou? Vocês têm que saber essas coisas. É aquela história. Tem que saber. Mesmo que vocês vão usar uma pilha gigantesca de infraestrutura, vocês têm que saber como essa infraestrutura funciona. Você tem que lembrar o seguinte: tudo é programa, cara. Tudo, no fim do dia, todos os programas, eles são atribuições, ifs e repetições. Todos os programas do mundo. Você pode estar jogando Red Dead Redemption, lá no baixo nível do código, vai estar lá um monte de atribuição, um monte de jump, que aí o jump é o quê? É o go-to, pode ser tanto if quanto repetição, é só isso. Então, tem o Docker, em cima o Docker está rodando no Kubernetes, ele está fazendo orquestração, está rodando na cloud, em cima dele está usando framework X, em cima do Apache com Y, Z, no fim é um monte de programa, um conversando com o outro, tá? Então, você sabendo como eles funcionam por trás, vai tornar vocês programadores melhores. É aquilo que se fala da Fórmula 1. Né? O cara pode ser um piloto de Fórmula 1 muito bom, mas um cara que vai ter um diferencial é um cara que entende como o carro funciona. Por quê? Porque ele dá uma volta e chega para o mecânico e fala, cara, diminui a calibração no pneu esquerdo, 0,5 sai. Não vou lembrar como é que é o nome em português. Essa é a diferença. Você pode ser o cara que programa muito, ou você é o cara que pode entender como o seu programa funciona e como o seu programa vai interagir com as outras camadas. Isso dá um diferencial gigantesco. Aquela história, o programador, com a passagem dos anos, ele vai ficando cada vez mais mal acostumado. Por quê? Porque está tudo abundante. Quando eu estava na graduação, as coisas que eu fazia, a grande preocupação era memória. A gente precisa economizar a memória. Então a gente salvava muita coisa em disco, fazia muita gambiarra com disco, fazia muita coisa com árvore B. Para quê? Para acessar rápido a disco. Hoje em dia, a memória RAM está muito mais barata. Meu computador tem 32 GB de RAM, resolve boa parte das coisas. Né? E o programador vai ficando relaxado. Aí, o que é um programador relaxado? A pilha vai ficando cada vez mais profunda. Você vai botando cada vez mais framework em cima de framework. E você vai ficando cada vez mais longe do hardware. Ou você está ficando cada vez mais longe da pureza, né? Da velocidade, da real capacidade das coisas. Falaram até em Docker. Docker até tem uma vantagem que ele é uma camada que não é tanto uma camada. Ele não é uma máquina virtual de verdade, justamente. Uma das belezas do Docker é que ele te deixa mais próximo do hardware. Mas ainda assim, é mais uma camada de comunicação no meio. Né? No fim, a gente vai ter a parte que eu sempre lamento, que é final de período, que é a parte de persistência. Eu vou falar de HD, vai falar de SSD, tem uma aula só sobre SSD, e eu acho importante, porque programar para HD é diferente de programar para SSD. Por quê? Por uma questão bem simples. HDs, eles têm uma característica que eles escrevem e leem na mesma velocidade, mas quanto mais distante o dado no HD, mais lento é. Que a grande lentidão do HD é o que a gente chama de SIC, que é a movimentação do braço mecânico. O SSD não tem essa restrição. Muito pelo contrário. O SSD,
ele lê, se não tiverem no mesmo chip, ele consegue paralelizar a leitura. Então, quando você programa para HD, você tenta diminuir o SIC. Quando você programa para SSD, você está cagando para SIC. Tá? Você não liga para SIC. Tanto faz. O acesso aleatório é tão rápido quanto o acesso sequencial. Salvo questões de cache, mas ainda assim, você não tem nenhuma garantia de como os dados estão salvos no SSD, então caching é meio complicado. Mas vocês vão passar por uma fase que todos os programas vão ter que ser refeitos, os grandes programas, porque SSD é muito diferente. O SSD, escrever nele é mais lento do que ler. Isso muda os algoritmos. Tem que ter algoritmo que lê mais do que escreve, né? E tem que pensar diferente por causa disso. Isso é super interessante. Cara, tem um caminhão de coisas a serem feitas na computação por causa disso. Tá? Inclusive questão de estrutura de dados. Né? Depois de falar de HD e SSD, a gente fala de sistema de arquivo. Também é uma parada muito importante. Quando eu paguei SO, eu não cheguei a ver sistema de arquivos, foi uma pena. A gente vai ver questão de inode, vai ver como se organiza. Novamente, a gente não vai focar em um único sistema de arquivo, mas sim em características que são comuns em sistema de arquivo. Porque a estrutura de dados tipo inode vai ter no ST2, ST3, ST4, Riser, vai ter NTFS, vai ter em tudo quanto é sistema de arquivo. Questão de localidade, vai ter em tudo quanto é sistema de arquivo. Journaling, qualquer sistema de arquivos moderno vai ter journaling, seja journaling total, seja journaling de metadados. Então, a gente vai ver essas questões que são questões globais para todo o sistema de arquivos, mais do que sistema de arquivos específicos. Sistema de arquivos específicos, vocês vão ver aqui no vídeo de estudo de caso. Tá? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido ou coisa do gênero, me avisem, tá? Nos vídeos eu tento falar um pouco mais devagar, que é porque é vídeo, né? Mas aqui eu estou falando como se eu estivesse em sala de aula. Essa disciplina, eu vou usar esse livro aí, o Three Easy Pieces, né? São 3 pedaços pequenos, ou fáceis, na verdade. Que é um livro de sistemas operacionais grátis na internet, tá? Tá aqui, o site está aqui, e o site está lá no Colab Web, tá? Por que eu uso ele? Porque ele dá um enfoque um pouco mais moderno, ele dá um enfoque mais direto no que interessa, tá? Geralmente o pessoal usa o livro do Tannenbaum. Eu não gosto muito do livro do Tannenbaum, tá? O livro do Tannenbaum é muito antigo. O livro do Tannenbaum foi feito nos anos 80, óbvio que está atualizado, mas quando eu era aluno, já usava o Tannenbaum. Quando foi meu professor, era aluno, já usava o Tannenbaum. Tá? Gostava, usou o Tannenbaum junto com com o Unix para fazer o Linux, por exemplo. Então é um livro bem antigo. Eu não gosto, ele enfoca nas paradas que, apesar que são importantes hoje, de questão de microkernel e monolítico, que é o pesquisa do Tannenbaum. Ele foca muito no que ele pesquisa. Infelizmente não dá tempo de ver isso aqui, tá? Além do Tannenbaum e desse outro, tem o livro do professor Mazieiro, que é um professor da UFPE. Também é legal e está em português. Esse é o grande diferencial, porque esse livro aqui, ele é grátis, mas ele está em inglês. Mas, ó, eu já recomendo para vocês, façam de tudo para aprender inglês o mais rápido possível. A coisa mais importante, hoje em dia, para o cara que trabalha com computação, é saber bem inglês técnico. Não falar, mas conseguir ler. Por quê? Porque boa parte do filé de computação está em inglês. As coisas boas do Stack Overflow estão em inglês, por exemplo. Né? Então, vocês têm que começar a se acostumar a ler o máximo de inglês possível, porque só se faz treinando. Só se faz treinando. Metem um Duolingo todo dia e tenta ler. Eu recomendo... Opa! Eu recomendo vocês tentarem ler ele, inclusive, porque eu tentei seguir ele bem nas aulas. Então, várias das aulas, o vídeo é 1 para 1. Tem um vídeo, tem um capítulo lá, e os PDFs estão divididos em capítulos. Então, você baixa o capítulo referente à aula específica, vai ver até as mesmas imagens. Às vezes, o que acontece é 2 capítulos viram uma aula, no máximo. Assim. E eu pulo um ou outro capítulo mais avançado, porque não dá tempo, tá? Mas, no geral, eu sigo ele direitinho até. Até fiquei surpreso, achei que não ia ser tanto.
tá? Então, cara, se teve uma dúvida, não entendeu um conceito, dá uma olhada nele, que ele é bem tranquilo de ler. O plano de ensino e o material todo vai estar no Colab Web. Eu vou sempre botar no Colab Web, e sempre que eu atualizar, eu vou dar um ping no Telegram, tá? Vai estar lá no Telegram. Pessoal, aula no ar. Aí vocês vão lá no Colab Web e assistem ela. Assistam elas, por favor, tem um trabalhão para fazer. Alguma dúvida sobre o plano de ensino? 45 minutos. Agora que começa a aula. Deixa eu tomar mais água. Então vamos lá. Agora eu vou fazer a introdução da disciplina, até me ajeitei na cadeira, né? Da disciplina propriamente dita. Falar um pouco sobre o que é virtualização, que é o grande foco dos sistemas operacionais. E é uma coisa que eu gosto do livro, justamente, desse livro do Three Easy Pieces, é justamente, ele faz esse framing, ele enquadra o sistema operacional como uma máquina de virtualização do hardware. E eu acho isso muito legal. Vamos lá. O que é virtualização? Então vamos pensar no princípio. Vamos pensar em OC, tá? O que é um programa rodando? A grossíssimo modo, eu não vou falar do pipeline inteiro, é basicamente, deixa eu agora fazer valer essa mesa digitalizadora, vem cá, olha aqui. Vou dar um teste aqui rápido. Vou trocar essa porra. Vermelho. Azul, legal. Pronto. Ó, o que é um programa? Um programa. Vou deixar minha letra. Adianta nada ter uma mesa digitalizadora, né? Para fazer essa letra horrorosa. Tá, apaga. Para ter aquela sensação de quadro, né? Minha boa e velha letra F. Ó, a gente tem aqui o programa. Quase bom, né, gente? Programa nada mais é do que uma sequência de instruções, né? Lembrando, se chegar a ver Assembler em OC, acho que vocês viram Assembler em OC, né? Ele tá muito feio. O que é o Assembler? É um monte de instrução que roda diretamente no processador, né? Ah, olha só, quanto mais forte eu faço, mais grosso fica. Muito do futuro. Tá. Então eu tenho as instruções, certo? E rodar um programa é basicamente, dado a CPU tem um registrador aqui chamado Program Counter, né? Que é basicamente um ponteiro para essas instruções aqui, certo? Então, rodar um programa eu pego o Program Counter, vou lá, pego a instrução a ser feita, que é o feito, né? Eu pego a instrução, trocar para mouse aqui. Eu pego a instrução na memória, decodifico, pego a instrução aqui, a instrução volta para o processador, e o processador decodifica ela, ou seja, ele abre ela para ver o que tem que ser feito, ligar as portas corretas lá dentro, e executa. Óbvio que tem mais coisa, né? Vocês viram o pipeline, tem um monte de coisa aí. Mas o grosso é isso. Ele executa, depois program counter mais e repete o processo. Né? Se tiver um jump, aí ele mete no program counter e assim por diante. Essa é a base do modelo de von Neumann, né? As instruções ficam na memória, o processador tem poucos registradores e ele faz isso. Fetch de instrução, roda, fetch de instrução, roda, fetch de instrução, roda. Esse é o modelo de von Neumann. No fim do dia, o processador é uma grande calculadora, né? O processador é uma coisa extremamente burra, quando você para pensar, né? Até eu lembro quando eu paguei o OC pela primeira vez, eu falei assim, é só isso? É um tomador, um multiplicador. Aí, claro que a Intel CISC, né? CISC, que é o Complex Instruction Set Processor. É isso, né? Ou seja, a Intel ela tem essa filosofia de encher de instrução o processador. Mas ainda assim, ele é só uma calculadora. E como essa calculadora faz para rodar todas essas coisas aqui? Como essa calculadora está fazendo eu estar em casa, falando aqui com o microfonezinho, com a câmera, e isso está andando pelo mundo e chegando na casa de vocês? Como uma calculadora faz isso? Né?
essa é a questão, justamente. É como transformar uma máquina simples numa coisa super complexa. Que eu tô falando com vocês aqui, pode ver, tem um programa de PDF, tem um programa de quadro branco em cima desse programa de PDF, tem o Google Meet, acabei de ouvir aqui alguém falando comigo no WhatsApp, tudo isso ao mesmo tempo. Como pode um negócio desse? Né? Então, tipo, talvez em AC e OC parecia que era tudo simples, mas lá não fica explicado por quê, como que a gente sai desse modelo simples e a gente chega no nosso computador moderno. Na prática, quando um programa tá para você rodar o seu programinha, tem que ter muita coisa acontecendo por baixo dos panos. Muita coisa por baixo dos panos. E qual o objetivo? Com o objetivo de fazer todo o sistema de computação fácil de usar, seguro e que ele seja usado de forma eficiente. Tá? Então, tem muita coisa aí acontecendo com esse objetivo de poder utilizar melhor o sistema de computação. E o que tem por baixo dos panos justamente é o sistema operacional. O sistema operacional nada mais é do que um conjunto de programas. O sistema operacional não é só um programa, tá? O Linux, boa parte dele é um programa só. Ele é o kernel monolítico que a gente chama, né? Mas às vezes sempre vai ter umas partes que são outros programas que se comunicam, tá? Então, é um conjunto de programas que serve para facilitar o uso do hardware e para rodar programa. Ou seja, ele é um mediador entre o sistema de computação e os programas, tá? Graças ao SO, a gente tem interação com hardware, né? Toda interação com hardware em um sistema operacional moderno desde os anos 60. Depois vocês vão ver que nos anos 80 tem umas paradas estranhas. Toda interação com hardware não é feita diretamente. O seu programa não conversa com hardware. O seu programa conversa com SO, né? Por exemplo, quando você faz um printf, um cout, ou qualquer outro tipo de print, você está preocupado com a resolução da tela? Você está preocupado com qual é a placa de vídeo desse computador? Não, isso aí fica transparente para você. Você faz o print e o sistema operacional se preocupa com a tela, se preocupa com o tamanho do terminal que você está rodando. Quem já teve chance de fazer sisteminha aí, eu fico embasbacado. A primeira vez que eu fiz a impressora, aquela impressora de cupom fiscal, você imprime nela com printf. Eu acho lindo. Literalmente, dá um printf e o printf, em vez de sair na tela, ele sai na impressora. Tá? O que tem que mudar, inclusive, é que não é só barra N, tem que fazer barra N e barra R, dependendo da marca, porque ela é uma impressora, tipo, ela funciona como se fosse uma máquina de escrever. Então, você fala, pula uma linha e volte para o começo. Pule uma linha e volte para o começo. Mas são os detalhes. É muito louco, é lindo, eu fiquei embasbacado, é meio ridículo. Você usa exatamente o printf para imprimir impressora fiscal. Né? Por quê? Porque o SO serve como interface. O print chega e o SO vai verificar esse print é para onde. E ele que vai fazer a mágica de verificar quais são os parâmetros exatos para imprimir na tela ou para imprimir na impressora. Ou para imprimir na placa de som. Não é bem imprimir, porque é um string, mas vocês entendem. Né? Então, ele faz toda essa mediação. Tem toda a questão de drivers e outras paradas que a gente não foca tanto nessa disciplina, mas está tudo aí. Tá? Mas outra parte importante, que é o grande foco dessa disciplina, é que o SO, desde os anos 60, 70, quando inventaram multiprogramação, ele é um compartilhador de recursos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um sistema de computação aqui que tem vários programas rodando ao mesmo tempo. Vários. Esses programas estão rodando em um único sistema. Então, esses programas estão compartilhando a mesma memória RAM, eles estão compartilhando o mesmo processador, ou seja, tem um processador, tem vários programas rodando, e ele tem que rodar um pouco de um, tira, roda um pouco de outro, tira, e assim por diante. Eles compartilham o mesmo HD, eles compartilham a mesma placa de rede, e assim por diante. Para deixar em perspectiva, por exemplo, minha memória RAM aqui, 48% está usada, é 32 GB, estou usando 16 GB de RAM, estão sendo usados por diversos programas. Eu tenho 92 abas do Chrome aberto, porque eu perdi o controle da minha vida. Né? Tá usando quase 6 de... Caralho, 92? Onde é isso, gente? Completamente fora de controle, né?
Mas é isso, né? É o que eu falei, o programador, o usuário, ele fica preguiçoso. Esse computador é i7, esse computador tem 32 GB de RAM, ele tem a 1070, o bicho voa. Aí, quando o computador voa, você não fecha mais os programas, né? Você deixa eles aí, para sempre. Né? Nunca mais fecha uma aba. Né? Também a comunicação entre programas, ela não é feita diretamente, ela é mediada pelo SO. Então o SO está aí, e eu quero, de novo, deixar bem claro, essa parte, como esse compartilhamento é feito, é uma das partes mais interessantes desse curso. E é um foco, e tem que ser um foco mesmo, porque isso impacta diretamente na qualidade do SO e quão bem esses recursos são usados. Como isso é feito? Isso é feito baseado num princípio que eu acho maravilhoso, que é o princípio de virtualização. Os recursos, eles são... o seu programa, ele não enxerga o computador real. Ele enxerga uma máquina virtual que é o computador para ele, que é o tanto de recursos que o SO disponibiliza para ele. Então, o SO é o gerente de recursos físicos. Processador, memória, disco. E quando você roda o seu programa, o SO fala, tá aqui, ó. Você tem essa sua memória, você tem o processador, roda aí. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês programam em C, vocês se preocupam com outros programas que estão rodando? Vocês se preocupam com memória real? Não. Você faz um malloc e reza para o SO te dar a memória, né? O seu programa, do ponto de vista do seu programa, ele está rodando sozinho. Ele é programado como se ele estivesse rodando sozinho. Né? Ele não enxerga ninguém. Para ele, é transparente. Tanto faz se ele está rodando sozinho ou se ele está rodando com 90 abas do Chrome. Né? Né? Tem que verificar. Tem que ter if depois do malloc. Tem que ter if depois do malloc. Não, mentira, eu também esqueço. E essa é a beleza da virtualização. Porque o seu programa, para ele tem uma máquina para ele. Independente se essa máquina é boa ou ruim, se ela tem muita memória, pouca memória, se o processador... Inclusive, o seu programa ele pode ser colocado no processador para rodar e retirado. E ele pode ser retirado e passar um mês sem voltar para o processador. Do ponto de vista do programa, é como se ele nunca tivesse saído. Mas o SO que toma essas decisões. Né? Do ponto de vista do usuário, sim, porque o programa parou literalmente de rodar. Mas para o programa tudo é transparente. O programa, essa é a beleza. O programa roda nesse computador virtual, que é o computador dele exclusivo. E toda a comunicação dele com o mundo exterior se dá via sistema operacional. Né? Então, eu sempre tenho que fazer essa pergunta. Alguém aqui não viu Matrix? É um filme obrigatório para quem faz computação, tá? E é muito triste porque ele é um filme velho para vocês, né? É triste mesmo. Eu lembro quando estreou Matrix, gente. Eu estava no curso técnico ainda. Eu vi no cinema, né? E alguns de vocês não eram nem nascidos em 99. Então, boa parte de vocês não deveria ser nascido, né? Mas alguém não viu Matrix? Bom, assumindo que todo mundo viu. Vocês devem lembrar daquela cena no meio em que o Morpheus vai treinar o Neo, né? Eles vão para uns ambientes brancos. O SO é aquilo ali. O Neo é como se fosse um programa e ele tem um mundo criado só para ele, uma simulação só para ele, né? E isso daí é importante porque facilita na hora de você programar. Você não está se preocupando com outros programas quando você programa, né? Trabalho de ver Matrix valendo ponto só se fosse Matrix 3, que aí tem que valer ponto mesmo. Até perdi o fio da meada. Então, o seu programa, isso é poderosíssimo. Você programar relaxado, sabendo que não tem que se preocupar com o software, com o hardware que está rodando lá embaixo. E toda a comunicação do seu programa com o hardware se dá via sistema operacional. Eu quero alocar memória, eu faço um malloc, o malloc chama glibc, e a glibc faz uma chamada de sistema por SO, caso precise de mais memória, o SO verifica se tem memória livre, se tiver ele aloca. Né? Eu quero acessar disco, você não acessa disco diretamente, normalmente. Você faz uma pergunta, SO, eu quero gravar nesse arquivo, aí o SO vai verificar se você tem permissão para gravar nessa pasta, se você pode alterar esse arquivo e assim por diante. E como se dá essa comunicação? Se dá através de um negócio chamado chamada de sistema.
que são as chamadas de sistema? São, basicamente, chamada de função, só que ela tem uma pequena diferença. Quando você faz uma chamada de sistema, o seu programa para de rodar e o SO começa a rodar. E não só isso. O SO, a chamada de sistema, ela muda o modo de proteção do computador. O computador tem uma parte de hardware que protege ele, seus programas rodam em modo usuário. Quando você faz uma chamada de sistemas, o SO entra e o SO entra em modo kernel. Qual é a diferença disso? No modo kernel, você tem acesso completo ao computador. O computador é seu. Em modo usuário, se você tentar acessar um hardware, seu programa vai dar pau na hora. Se você tentar acessar uma memória que não foi alocada, você vai dar pau na hora. O SO não. O SO ele vê tudo. O SO ele tem controle total da máquina. E isso é importante. Boa parte dos ataques a sistemas no mundo se eu consigo fazer o meu programa de usuário entrar em modo kernel, venci. Venci. Esse SO se lascou. Acabou. Por quê? Porque eu domino. Se eu domino o hardware, eu tiro o SO. Né? Muitos ataques são feitos, por exemplo, se eu conseguir fazer o SO, tem um jump lá no SO, tem um if. Esse if, em vez de ir para o SO, ele for para o meu programa, venci na hora. Isso é um ataque de injeção de código, por exemplo. Né? Tem muito. Então, o segredo para você atacar um sistema de computação é tentar ter acesso privilegiado ao hardware. Se você teve, você venceu. É assim que o pessoal faz para botar Doom na impressora, por exemplo. Né? Você tem acesso de privilegiado, você faz o que você quiser com o sistema de computação. Você suplanta o SO, se você quiser. Tá? Essa chamada de sistemas são a principal forma de você se comunicar, do seu programa se comunicar com o SO. Então, é uma API na prática, é uma interface, né? Que é uma interface de comunicação para o hardware. O SO, ele providencia uma porrada de chamada para se comunicar, seja para acessar memória, acessar dispositivo, comunicação. Então, todo o SO vai ter uma biblioteca padrão ou uma standard library. Uma standard library também é conhecida popularmente, né, de uma forma, é uma palavra muito grande, né, um termo muito grande. Então, ela é conhecida também como std lib. Ou seja, quando você faz o include stdlib, você está pegando uma biblioteca que dá chamadas de sistema para o sistema operacional. Ou seja, você se comunica com o sistema operacional através das chamadas da stdlib. Já stdio não é Studio, não é Studio, stdio. Studio. Que é Standard Entrada e Saída. Né? stdio ou stdio, se você for muito babaca, né? Quiser falar em inglês. Mas Studio não, gente, por favor. Né? Ou ainda no Windows, a gente tem a Cone.io, que sempre é um problema nos trabalhos, né? Não usem Cone.io. Por quê? Porque eu vou rodar no Linux e não vai ter Cone.io. Aliás, isso daí explica todo mundo. Bata lá o devcpp, você ainda usa o devcpp, deve ser mais. Não sei, usa o IDE de C para Windows, aí vai rodar no Linux, o professor tem que ir lá deletar a chamada de pause no final da porra do programa. Por quê? Porque não existe chamada de sistema pause no Linux. Né? Pause existe no Windows. Chamada system não existe no Linux, eu acho. Nem sei mais. Então, qual é a diferença entre sistemas operacionais? É que as chamadas de sistemas são diferentes. O Windows tem uma API, o Linux tem outra API. Por isso que um programa compilado para Linux não funciona diretamente no Windows. E vice-versa. Por quê? Porque as chamadas de sistema do Linux têm outros protótipos, onde tem que recompilar o seu programa com a stdlib, stdio do Windows. Ou vice-versa.
Então é basicamente isso. É simplesmente porque ele não sabe se comunicar. Aí você pode se perguntar, professor, tá aí o Java? O Java, meu amigo, ele tem chamadas genéricas para a JVM. E a JVM é que faz a chamada para o sistema operacional. Por isso que para rodar Java, você tem que instalar a JVM antes, né? O programa rodando Java, ele é uma máquina virtual em cima de outra máquina virtual. O seu programa roda na JVM e a JVM é virtualizada pelo SO. Então você já tem mais uma camada. Cada vez mais. Computação é Inception. Porra, bicho. Sabe o que é pior? Inception, eu falei, acredito que todo mundo sabe o que eu tô falando, todo mundo talvez tenha visto. Vai chegar a época que eu vou falar, vocês viram Inception, e boa parte dos alunos não vai ter sido nem nascido quando sair o filme. Ficar velho é complicado, gente. Não recomendo. Mentira, recomendo sim. Fiquem velhos. Tá. Mas então, cada vez mais camadas de abstração, de virtualização e etc. Tá? Então é por isso que seus programas de Linux não funcionam no Windows. Por exemplo, Wine, o que é Wine? É basicamente uma forma de traduzir as chamadas de sistema de Windows para Linux. Aí, por isso que ele é um virtualizador também, né? É assim que se faz para rodar coisa de um sistema operacional Windows. Tá? Ok, vamos lá. Uma coisa legal da virtualização é que, apesar do seu programa ter a impressão de que ele está no comando do computador, na prática, quem controla tudo é o SO. O SO, ele consegue controlar milimetricamente quanto de CPU o seu programa vai usar, quanto de memória o seu programa usa, quanto tempo ele vai demorar para rodar, se ele vai acessar disco ou não. Então, o SO tem controle completo sobre o seu programa. Tá? Isso permite também que vários programas usem os mesmos recursos concorrentemente. Reparem, não necessariamente paralelo, mas concorrente. Qual é a diferença? Paralelo é os dois ao mesmo tempo. Concorrente eu tenho um recurso e eu tenho os dois usando, lutando por ele. Tá? Uma CPU, um core de CPU, aliás, só pode ser usado por um programa por vez. Você não pode ter dois programas em um core de CPU. Vamos pensar em OC. O que é uma CPU? É hardware, bicho. É um monte de trilha com os registradores lá, né? Rodando um assemblerzinho. Não dá para ter dois programas ao mesmo tempo, porque só tem um conjunto de registradores. Não dá para fazer duas pontas com o mesmo processador, né? Então, naquele core, eu vou ter programas concorrendo por ele. E o que o SO faz roda um pouco de um programa, roda um pouco de outro. E assim por diante. Então, na prática, a gente pode dizer que o SO é um gerenciador de recursos. Tá? Então, isso na prática faz com que essa disciplina não seja sobre o porquê dos SOs existirem, mas sim como eles fazem esse gerenciamento de recursos. Quais são os critérios? Duas coisas importantes. A gente vai ver mecanismos, que é o quê? Como ele faz, por exemplo, como ele faz para rodar um pouco de um programa na CPU, tirar esse programa da CPU e colocar outro. É complicado, é mais complicado do que parece. Porque se o programa está rodando, o SO não está rodando. Então tem várias complicações aí no meio. Como ele faz para tirar um programa e colocar o outro? Isso é mecânica. E depois a gente vai ver política. Não chame escola sem partido, por favor. Política de substituição de programas, por exemplo, que é o quê? Legal. Como eu decido quanto tempo o programa A vai estar na CPU? Depois de tirar o programa A, como eu decido qual programa vai rodar na CPU agora e por quanto tempo? Isso é uma política. E a gente vai ver várias políticas diferentes. E é a parte que alguns alunos ficam meio frustrados na disciplina. A gente vai ver que não existe política perfeita. Se eu quero que seja mais justo, talvez seja menos eficiente. Se eu quero que seja eficiente, pode aumentar a travosidade do sistema. Se eu quero um sistema mais responsivo, ele pode ser gastar muitos ciclos fazendo cálculos. Então vai ter um monte de trade-off. Vai ter nada. Essa disciplina frustrante nesse sentido. Não tem resposta correta para essas coisas. Tanto é que, geralmente, o Linux faz de um jeito, o Windows faz de outro, o Mac OS X faz de outro. No Android, vai fazer de vários jeitos, dependendo de qual é a empresa que está fazendo essa versão do SO, né?
Porque tudo são perguntas em aberto. Vai depender do quê? Vai depender do que você quer fazer. É aquela história, pensa aceleradora gráfica 3D. Você compra, e se você quiser ter um desempenho. Eu tenho que tomar cuidado com esse. Eu estou fazendo com a mão para cá, tá? Não sou nazista, estou fazendo assim de beleza, tá? Não, não estou com a mão para baixo, não estou com. Então, por favor, não te confundo com nazista, porque longe de mim, jamais, né? Tenha que apanhar. Se tiver algum nazista aqui, não vou pedir desculpa, não, tá? Como eu estava dizendo, até me perdi. A gente vai focar muito nessas discussões sobre o que é melhor e não tem resposta correta, tá? Então agora vamos ver um pouquinho, eu vou dar uma pequena introdução sobre os 4 modos, de novo. Eu vou botar alguma coisa aqui nos dedos, tipo, botar uma taxinha para evitar que eu une esses dois. Não vou falar isso não, que tá gravando. Eu ia falar uma coisa pior. Vamos falar um pouco agora sobre os 4 módulos que a gente tem. Sei lá, alguém faz print aí, depois chega o padre, não quero não. Eu vou falar um pouco sobre os 4 módulos da disciplina para vocês entenderem melhor, ter uma visão legal do que está acontecendo. Primeiro, módulo de processos. Então, aqui, esse exemplo eu gosto de fazer no terminal, né? Olha só esse programinha, gente. Esse é um programa bem imbecil. Esse é um programa que espera um segundo e imprime uma string. Espera um segundo e imprime uma string. Espera um segundo e imprime uma string. Saudade do terminal, né, meu filho? Deixa eu ver. Ó, eu fiz uma versão um pouquinho diferente. Ele espera quanto tempo eu quiser. Tá? Mas eu vou acabar usando um segundo. Então, deixa eu... Bom, se eu rodar ele normal, né? Ó, de segundo em segundo, ele está imprimindo lá. De segundo, ó, eu rodei os dois ao mesmo tempo. Falando A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Intercalado bonitinho. Tá. Agora eu vou rodar 4. Eita, truva. Agora, tudo normal. Professor, por que você está mostrando isso? Nada está acontecendo. Deixa eu mexer um pouco no meu computador aqui. Jogar uma 97 na fome. Clicar nas coisas. Bora, filho. Peraí. Porra, consegui fazer as coisas. Peraí. Compilar um aí disso aqui. Me ajuda. Não vai. Ó, já, não sei se vocês repararam, eu tô falando, agora tá BACD. Estranho, né? São 4 programas que rodaram juntos. Cada um está esperando um segundo para imprimir. O que você esperaria? Que ele roda o programa A, o programa B, o programa C e o programa D. Depois ele roda o A, o B, o C e o D direitinho, né? Mas em algum ponto, de uma forma bem estranha, o B rodou antes do A, passou na frente do A, né? Inusitado, não é verdade? No mínimo, você porque é inusitado, né? Por que isso acontece? Porque o SO, na hora de rodar os programas,
Meu que eu não. Na hora de rodar os programas, o SO toma muitas decisões. Como eu falei, o SO, toda vez que um programa sai da CPU, ele tem que tomar uma decisão e falar: esse é o próximo. Ah, não fecha, não. Não sei. É muito complexo, gente. Tem muitos programas sendo usados ao mesmo tempo para fazer essa. A vida de YouTuber não é fácil, né? Eu vou abrir meu canal da Twitch. Vou pedir ficar programando na Twitch. Acho que tem público, hein? Vamos lá. O SO, toda vez que um programa sai da CPU, ele tem que tomar uma decisão. E não é uma decisão só entre esses 4 programas. Entre esses 4 programas e todos os programas que eu estou rodando aqui. Estou rodando coisa pra cacete. Legal que vocês ficam olhando aí, tem Steam, tem Epic, como se eu estivesse jogando coisa. Faz tempo que eu não jogo porra nenhuma. Só trabalho. Né? Como diria o Robin. Né? Mas, ó, tem um monte de coisa. Discord também não uso faz tempo. Todos esses programas, eles estão lutando por fatias de CPU. E toda vez que uma CPU, um core de CPU fica livre, o sistema operacional está fazendo uma decisão. E essa decisão não é só uma fila, não é só pega o próximo, não é uma fila circular simplesmente. A gente vai justamente ver o que acontece, como o SO toma essas decisões, né? Porque como o SO faz para pegar a CPU e distribuir o acesso a ela a vários programas. Como ele para um programa e reinicia? Primeiro, como é importante. Como o SO reinicia um programa? Como ele faz? O programa para, sai daí, vou te guardar aqui no lugarzinho na memória. E como ele faz para pegar essa memória aqui que estava parada e botar ela de volta na CPU quando chegar a hora certa? Então, esse é um tópico que a gente vai pegar agora no começo do curso. É um tópico muito interessante, porque além de ter essa parte do como, tem toda uma parte de escalonamento, que é essa tomada de decisão de quem é o próximo, que serve não só para processos, é um negócio de engenharia de produção. Então, sempre que vocês precisarem, escolher o próximo, se vocês quiserem fazer qualquer coisa que não seja uma fila, vocês vão ver vários conceitos que são interessantes. Vão ver conceito de eficiência, vão ver conceito de justiça, vão entender os problemas que só focar em eficiência podem causar. Então, pode ser que um dia isso seja útil em um programa que não tem nada a ver para vocês. Né? O segundo módulo é o módulo de virtualização de memória, que, basicamente, uma das principais proteções que tem que ter no sistema operacional é a virtualização de memória, que é o quê? O seu programa não enxerga os endereços da memória real. O seu programa, ele enxerga a memória falsa, ele enxerga uma memória virtual. Então, eu tenho aqui meu programa. Ah, tão legal. Meu programa tem a memória. Lembrando, a memória é como se fosse um vetor, né? Por quê? Porque é um monte de endereço seguido onde eu guardo as coisas. Tá? Quando o meu programa vai acessar esse cara, gente, que horroroso, desculpem. Esse cara tá na memória virtual, mas ele vai estar em algum lugar na memória real. Cara, nos vídeos eu faço isso com o mouse, fica tão feio quanto, mas pelo menos é mais rápido agora. Né? Então, esse cara aqui tá em algum lugar da memória real. Quem decide onde ele vai ficar na memória real é o SO. E não só isso. O SO ele tem o direito de pegar esse cara daqui e trocar ele de lugar. Tirar ele daqui e botar para cá. E ele faz isso sem o teu programa perceber que a memória dele está sendo trocada de lugar. Ele pode, inclusive, vamos dizer que a memória que está cheia, pegar esse cara e salvar no disco, que é o que a gente chama de swap. O que é o swap? Eu pego essa memória, eu pego páginas da memória que não estão sendo usadas, que na verdade tem um critério.
que a gente vai estudar também, pode ter vários critérios. Então, assim, ó, essas memórias aqui que estão, essas páginas que estão na memória, não são importantes agora. Você copia elas para o disco e deixa liberado o espaço onde elas estavam para outros programas usarem, para outras memórias usarem. Caso esse programa queira acessar X de novo, aqui está o STO no meio, tá? Caso esse programa queira acessar de novo isso aqui, é responsabilidade do SO. Deixa eu... É responsabilidade do SO pegar o X que está aqui, achar um espaço que esteja livre e trazer ele para cá. E atualizar essa tradução aqui. Certo? Então, isso daqui é virtualização de memória. Seu computador, o seu programa não está vendo a memória real. E o SO é responsável por fazer essa tradução. Tem que ver que a loucura dessa parada é que cada acesso à memória... O que eu quero dizer com cada acesso à memória? Toda vez que uma variável é usada, essa tradução tem que ser feita. Isso daí é hardcore. Por quê? Porque se esse negócio for lento, se destrói qualquer programa. Tá? Ah, professor, mas e salvar no disco? Não vai deixar lento? Vai. Só quando tu procura uma página e ela não está na memória real e ela está no disco, é o que a gente chama de page fault. Falha de paginação. Isso é lento. Sabe quando isso acontece? Pensa aí. Você está no seu computador, tinha lá um Word aberto há 3 dias, você não olha para ele. Você dá um Alt Tab e cai nele sem querer. Não demora bastante para ele reabrir? Não começa a acender a luz do HD? O que é isso? É basicamente, esse cara estava há tanto tempo sem ser usado que o SO pegou a memória que ele usa e guardou no disco. Agora que é para usar ele de novo, o SO está tendo que ler do disco de volta para a memória tudinho. Né? E por isso que um programa que não está sendo usado, quando ele volta a ser usado, ele acaba ficando lento. Tá? Isso é o swap, inclusive. Então, nesse segundo módulo, a gente vai esse segundo módulo é muito sobre mecânica, porque tem muita coisa importante aí. Como organizar a memória virtual para a gente poder usar melhor a memória real. Né? Para a gente poder pegar a memória real e trocar as coisas de lugar de acordo com a nossa necessidade. E também para garantir proteção, para garantir que um programa não acesse memória de outro programa. Porque se a gente deixar isso acontecer, é muito sério. Imaginem o seguinte. No Chrome, no navegador, você vai ter lá o campo de senha, né? Você vai entrar no lugar, tem o campo de senha. O campo de senha, quando você escreve as coisas, fica lá só bolinhas, né? Fica asterisco, fica essas coisas. Isso daí é só para ninguém ver. Mas a senha que você digitou, ela tá lá na memória, em texto livre, numa variável. Isso é programa. Tem que ter uma string em algum lugar, que é a string do... Qual é o nome? Que é uma string, é uma variável. Essa variável tem que estar em algum lugar, gente. Não existe essa variável não estar na memória. Se outro programa consegue ler a memória do Chrome, eu consigo fazer um programa que rouba senhas. Ele fica procurando as strings de senha e salva em algum lugar e manda pela internet. Isso é bem problemático, gente. Tá chovendo muito. Espero que não dê nada com energia. Vamos lá. O terceiro módulo, um dos módulos mais divertidos, é o módulo de concorrência. Concorrência é um negócio que é estranho estar em SO. Tá? Concorrência é basicamente vários programas ao mesmo tempo tentando acessar o mesmo recurso. Tá? Então, toda vez que eu tenho um único recurso que ele é compartilhado por vários programas, isso está correndo concorrência. Tá? Mais especificamente, dentro de um único programa, eu posso ter várias funções diferentes, chamadas de função mesmo, rodando em paralelo, dentro de um único programa com a mesma memória. Isso é o que a gente chama de thread, né? Ou fio, né? É um fio de execução. Mas a gente fala thread, tem que botar a língua entre os dentes para falar, né? As threads, eu falo thread, né, gente? Que é o jeito brasileiro correto de falar. As threads, elas podem acessar os mesmos dados, ou seja, você tem um vetor,
eu posso ter várias threads acessando o mesmo vetor em paralelo, para ser mais rápido. Então, pense em ordenação. Acredito que todos vocês viram merge sort. Né? O que é um merge sort? Eu pego um vetor, eu quebro em dois, tenho que ordenar essas duas metades e chamar o intercala. Né? E essas metades eu posso quebrar em 4, ordeno as 4 e intercala. O merge sort ele é lindo para multithread, porque você quebra em um monte de pedacinhos, os pedaços são ordenados em paralelo, e tem vários intercalas em paralelo até chegar no topo. Né? Merge sort paralelo é bonito de fazer até. Qual é o problema dele? Merge sort paralelo. Mas não, isso é muito, muito padrão. Né? O problema é o intercala. O intercala, ele vai ler, tem que tomar muito cuidado, porque tem que ter terminado as anteriores. Se tem dado sendo acessado por dois programas ao mesmo tempo, você pode ter muito, muito, muito problema. Vou dar aqui um exemplo clássico. Exemplo clássico, bonitão. Eu tenho aqui minha conta no banco. Ela tem R$100. Tem aqui um celular. No Internet Banking. Eu tenho um caixa eletrônico. Tá? Vamos dizer que eu sou pilantrilson e eu tô querendo ver se eu consigo dar um golpe no banco. Eu vou mandar sacar os R$100 e ao mesmo tempo eu vou mandar transferir os R$100 para uma outra conta, fazer um Pix para uma outra conta minha. Você tem que pensar que os programas de banco são programas. Então, lá nesse programa vai ter uma coisa assim, if se o saldo for maior ou igual a 100, tão legal. Nossa, isso com o mouse demorava tanto e ficava tão feio quanto. Pronto. Nesses programas, vai ter lá um if desse em algum lugar, né? Se eu quero sacar 100, ele checa. Eu tenho saldo para isso? Se tiver, eu tiro 100 e eu libero o saque ou o Pix, certo? Agora, vamos imaginar que seja ao mesmo tempo. Tá? E que quando o celular passa desse if, o saldo ainda tem 100. E quando o caixa eletrônico passa daqui, o saldo também tem 100. Né? Ou seja, esse if que era para garantir que eu não sacasse além do saldo da conta, os dois passaram ao mesmo tempo. Saldo recebe saldo menos 100 vira zero, por causa do celular. Saldo recebe saldo menos 100, vira menos 100 no caixa eletrônico, e eu liberei os dois. Vocês concordam que é um problema, né? Ou seja, eu deixei o cara sacar R$100 sem ele ter dinheiro. Isso é um problema. Mas esse não é o problema mais grave. Sabe por quê? Porque eles podem fazer essa linha ao mesmo tempo. E essa linha, ela não é uma linha em Assembler, ela é 3 linhas. Ela é um... Bem... Eu não... Eu sempre que eu vou escrever Assembler, eu misturo 3 Assemblers diferentes. Me perdoe. Um load... num registrador qualquer. Bem a grosso modo, tá? Porque podia estar usando MOV se eu estivesse usando Intel. Então, ó, essa linha é o quê? Eu carrego o valor de saldo da memória, subtraio o 100 da memória para um registrador, subtraio o 100 do registrador e salvo esse registrador de volta. Mas olha só isso aqui. Que horrível. Se os dois fizeram um load antes do story, vamos dizer, o celular está aqui, fez o load, veio para cá. Se antes do story do celular o caixa eletrônico também fizer o load, o valor continua 100, né?
ainda não atualizou o valor do saldo. Então, existe essa possibilidade do celular tirar 100 e o caixa tirar 100, só que ele não tirou 100 do zero, porque ainda não foi salvo o valor novo. Não foi salvo o valor zero. Então, o caixa achou que o saldo era 100 também. Então, esse é o pior caso de todos, que o cara saca 100, passa um Pix de 100 e a conta dele não subtrai 200. Vocês concordam comigo que isso é um problema? Sabe por que é um problema? Porque banco não gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro. Mas tem gente nesse mundo que não gosta de perder dinheiro, é banqueiro. Tá? Então, se o banco perde dinheiro, é ruim. Então, por isso que é importante a gente estudar como impedir que, por exemplo, entrem dois caras ao mesmo tempo entre o load e história. Que é o crítico do crítico, a seção mais crítica possível desse problema. E isso é muito problemático, pessoal. Isso é realmente complexo, porque os nossos programas, a gente está acostumado a pensar linearmente. Quando a gente começa a programar com thread, nossos programas eles ficam não lineares, a gente vai ter funções rodando em paralelo, e a gente não tem nenhuma garantia da ordem que essas funções vão rodar. Então, todo tipo de emaranhamento pode acontecer. E é difícil de fazer... Qual é a palavra que eu procuro? Debugar, né? De fazer rastreamento, isso é muito difícil mesmo. É toda uma área de pesquisa, esse negócio. O quarto módulo é o módulo de persistência. Por que persistência é importante? Porque a memória RAM ela é volátil. Significa uma memória ser volátil? Significa que assim que você desliga o computador, a memória RAM é perdida. Né? Então você tem que salvar as coisas em algum lugar. Geralmente o que a gente salva no que a gente chama de armazenamento secundário, que é mais lento, mas ele fica vivo mesmo sem energia, que seria o HD, é um pendrive, um SSD. Seria um CD, eu falava de CD antes, mas ainda bem que CD cai em desuso, é chatinho, não adiciona nada, ele tem umas particularidades estranhas, tipo, ele é em espiral, tem umas besteiras. Uma coisa interessante, o disco ele não é virtualizado de verdade, tá? Todo mundo vê o disco inteiro, mas o SO faz várias paradas em background que são importantes. O que a gente vai ver? Vai ver HD, porque o HD, querendo ou não, ainda é muito mais barato que o SSD, e tudo ainda é feito pensando nas limitações do HD. A gente vai ver RAID, que é importante para servidores, que é uma forma de usar vários discos como se fosse um só, e tem várias paradas muito loucas aí no meio. Isso é linguajar técnico, né? Várias paradas muito loucas. SSD, vocês têm que entender, porque quando vocês chegarem no mercado, SSD já vai ser... Cada vez vai ficando mais barato, né? Então vocês têm que sair daqui sabendo como funciona, ver o sistema de arquivos e organização e algoritmo de gravação de disco, de leitura e gravação. Bem por alto. Concluindo. Por que eu estou dando essa disciplina? Por que vocês vão estudar SEO? Porque é importante você entender como os seus programas estão rodando de verdade. Né? Sair desse mundo virtual, sair da caverna do Platão e ver a verdade. Né? Você sabe, o seu programa, ele só vê as sombras... Tô chique, né? Falando de filosofia. Ele só vê as sombras no fogo, ele não vê a realidade. Então é importante vocês, como programadores, saberem a realidade, saber o que está embaixo do capô do programa e quais abstrações que o seu programa não está vendo e o que acontece de verdade, porque isso vai fazer de vocês programadores melhores. Vocês vão programar sabendo dessas coisas. Mais importante, além do aspecto concreto do SEO, essa disciplina é muito sobre tomada de decisão. É sobre você olhar um sistema de computação e saber como medir o que é bom, o que é ruim, tomar decisão. É saber de trade-offs, por exemplo. A gente vai falar muito, isso aqui deixa mais lento, isso aqui deixa mais rápido. Esse algoritmo é bom, mas não tem forma fácil de calcular ele, N log de N. Isso aqui é O de 1, acaba sendo melhor. Performance é importante. Footprint é importante. O que é o footprint? Footprint é legal porque tem uma história boa. Footprint é quanto é a pegada, né? É quanto o SEO ocupa de recursos no sistema de computação. Lá pelos idos dos anos 2000 e tantos, né, na primeira década do novo milênio,
Eu era um aluno de graduação e a Microsoft tinha recém lançado o Windows Vista, né? O Windows Vista, ele era uma ideia interessante, mas ele era muito pesado, né? Era a época que os computadores estavam, os notebooks estavam se popularizando. Teve a época dos netbooks, né? O que era o netbook? Era um PC fuleiragem, né? Um notebook fuleiragem mais baratinho. E pararam de vir, os computadores virem com Windows XP e começaram a vir com Windows Vista. Qual é o problema disso? O Windows Vista, ele pega quase 1 GB de RAM para rodar bem. Esse 512 MB a 1 GB. Ah, não é muita coisa. Mas a maioria desses netbooks, vinham com 256, 512, 1 GB no máximo. Então só o SO ele já ocupava o sistema inteiro. O que isso significa? Significa que o computador era inutilizável. Eu não conseguia fazer nada no computador com Windows Vista. Por quê? Porque a memória estava sempre cheia e ele estava sempre salvando coisa no disco. Então eu ganhei bastante dinheiro fazendo downgrading, tirando o Windows Vista e botando o Windows XP. A pessoa tinha um Windows Vista original e ela falava: se vira aí para usar essa chave para voltar para o XP. E eu ganhei bastante dinheiro com isso, porque de fato era inutilizável. Eram outros tempos, eram tempos mais selvagens, né? Hoje em dia a gente está num tempo mais elegante, né? Um negócio diferente. Vamos falar bastante de proteção também, como o SEO impede que programas façam besteira. E proteção de. Aquela história, tudo é trade-off. Proteção é if, proteção é hardware extra. Isso aumenta custos e isso diminui a performance. Então sempre vai ter trade-offs. Confiabilidade é a mesma coisa. Gasto de energia é a mesma coisa. Isso é um negócio recente. Antigamente o SEO não estava nem aí para gasto de energia. Hoje em dia, gasto de energia é essencial. Não só em notebook, mas pense em celular, né? Em celular, se o Android está gastando muita energia, isso é ruim. Ele pode estar em stand-by gastando bateria. Isso não é maneiro. Aliás, ainda falando de sistemas ruins, o meu primeiro Android foi o Motorola DeFi. Era um celular muito simpático, ele era prova d'água, ele era barato, essa é a parte mais simpática dele, que ele era baratinho, né? Era pequeno, mas era barato. Pequeno, mas na época ele parecia gigantesco, né? E ele rodava Android. Ele rodava um Android horroroso, pavoroso, cheio de bloatware, cheio de porcaria. O celular era praticamente inutilizável. Aí você fala: pô, professor, então por que você estava elogiando um celular que não dava para usar? Porque a manha dele era você comprar, você rotear e você alterar o firmware dele. Ou seja, você trocar o sistema operacional do Motorola DeFi por um custom firmware, por um SO feito pela comunidade. Aí eu entrei num buraco negro muito louco. Por quê? Quem já trocou sistema firmware de Android, Cyanogen, exatamente Cyanogen. Inclusive o MIUI apareceu nessa época também. Quem já mexeu com essas coisas de Android sabe que é uma loucura, né? Tem os releases estáveis, mas tem vários forks, né? Tem várias, cada um tá fazendo o seu, e tem a porra dos nightlies, né? O que era o nightly? Era toda noite um release novo de teste, né? E a porra, você tá lá, você testa. Aí um dia você bota o firmware que tá tudo rodando liso, mas a bateria acaba em 3 horas. No outro dia, você pega um que tá tudo mais ou menos ok, mas a câmera não funciona. No outro dia, você pega um que tá tudo meio travoso, mas a bateria dura 3 dias. O que é isso? É o pessoal mexendo nas configurações da SO. Eles trocavam o algoritmo de escalonamento, eles mexiam em vários. Tem uma parte que escolhe a velocidade da CPU, que tem vários modos, pode estar rodando com overclock e tal, underclock, não sei o quê. Mexia nesse chaveamento. O que é isso? São parâmetros de sistema operacional. Ali, o pessoal está trabalhando com o sistema operacional de verdade, né? E é maravilhoso. Você vai lá e troca a porra do algoritmo de escalonamento. No Linux dá para fazer isso, né? No Linux tem um programinha chamado. Tem um programa não, um cara, é o Sched.
ponto C, você baixa o código-fonte do kernel, mexe nesse cara aqui, você tá com o seu próprio algoritmo de escalonamento, cara. Recompila, taca lá na pasta de boot, pronto. É um programa, tudo é programa, né? A gente tende a pensar como essas coisas místicas, mas não é programa em C, pô, né? O Android é a mesma coisa. Então era fácil, a comunidade ela ficava futricando para ver o que funcionava melhor, né? E além disso, o SEO também é responsável pela segurança do sistema de computação, né? Pensa nos videogames aí. Os caras gastam muito com segurança. Tipo, rodou código não assinado, provavelmente já lascou que tudo. Só para dar um exemplo, né? Por quê? Porque o cara conseguiu rodar código não assinado, conseguiu ter acesso a modo kernel, o cara pirateia, né? Vira o PS3, vira essas máquinas que o cara tem controle total. Diga, irmão. Ou não diga. Tudo bem. Então, para terminar. Professor, foi mal. Eu vi que agora que eu vi que meu microfone tá fechado. Eu ia perguntar o que seria código não assinado, assim, mais ou menos. Assim, o videogame especificamente, e até o iOS faz isso também. O código, ele é criptografado. Criptografia ele tem um pedaço de criptografia chave pública privada que, vamos dizer assim, vocês sabem como funciona a criptografia de chave pública privada? Eu tenho duas chaves. Uma pública, que eu posso dar para qualquer um, e uma privada que eu tenho que esconder. Tudo que eu criptografar com a privada é descriptografável com a pública e vice-versa. E é super difícil só com uma descobrir a outra, certo? Essa é a base da criptografia na internet. Desculpe, feitosa, se eu falar alguma besteira. Então, por exemplo, a Sony, todo jogo dela é criptografado, tem uma das seguranças, na verdade, é criptografar tudo com a chave, não necessariamente tudo, mas um pedaço, com a chave privada da Sony. E a pública tá nos videogames. Aí quando vai rodar o jogo, ele tem que descriptografar esse pedaço para ver se tá ok. Para que serve isso? Se eu fizer um programa eu mesmo e quiser rodar no PS4 ou no PS5, eu não sei a chave privada da Sony, então eu não consigo fazer meu programa ter esse pedaço. Então o videogame vai olhar, vai falar, opa, não foi a Sony que gerou isso aqui, não deixa rodar. Se descobrir a chave privada, aí você roda qualquer código. Aí você tem duas escolhas. Ou você tenta bypassar, você tenta pular esse cheque de assinatura, ou você tenta descobrir a chave privada. Se descobrir a chave privada, acabou. Acabou, porque não tem o que fazer. Tem que vir uma atualização. Você não pode mudar a chave privada, porque todo o software de antes vai estar inutilizado. Acabou. É uma corrida contra o tempo. Geralmente não se usa só isso. Eu acho que a Nintendo estava usando só isso, aí descobriram as coisas. O Wii U virou facilidade por causa disso. Segurança é super interessante, mas eu entendo muito pouco, porque é uma área muito profunda, né? Mas é basicamente isso, questão do código assinado, no iOS faz isso, você tem que rotear para rodar coisa de fora da loja, porque as coisas da loja vêm com a assinatura da Apple, né? Certo? Então, para terminar, falar um pouco sobre os históricos de sistemas operacionais. Nos anos 40, olha só, a gente está falando quase 100 anos. Na época da Segunda Guerra, ENIAC, 40, 50, os computadores não tinha multiprogramação, não tinha porra nenhuma. Era basicamente o quê? Era uma máquina de processamento de dados. Né? Tem um desenho clássico do processamento de dados, que é esse aqui. Tá? O professor Leandro usa muito isso. Tem uma entrada. Aqui tem uma entrada, tem um processamento, e aqui é uma saída. O que é isso? Eu leio os dados de entrada, eu faço um processamento com esse dado de entrada e eu dou um output. Pensem nos programas que vocês fizeram nas primeiras disciplinas desse curso. Não era assim que os C1, os scanf, seja lá o que vocês usavam para ler no começo, uns for aqui no meio para fazer cálculo e um print no final. Isso é processamento de dados básicos e os programas daquela época eram basicamente isso. Então, o mainframe, um computador grande desse, ele era um processo por vez. E você mete uma fila, essa fila é feita na mão, tu tem um operador humano que pegava assim,
Tá aqui, esses são os programas para rodar, e ele rodava esse primeiro, depois esse, fazia um lote de programas, e ele, muitas vezes em cartão perfurado, até. Tem professores no ICOMP que fizeram trabalhos em cartão perfurado. Não vou dizer quem é o velhote, não sou eu, sou jovem, tá? Mas tem professores ali que você trazer a caixa de sapato com um cartão perfurado para fazer o trabalho, tá? Isso é o que a gente chama, não vou dizer nomes, isso é o que a gente chama de computação em lote. Por quê? Porque tu faz um lote com vários programas, eles vão rodando na ordem, né? Nisso daí, a gente não tem proteção, não tem nada, né? É bem básico, porque tá rodando um de cada vez. Então, o SO, na prática, ele era só uma máquina de rodar um processo atrás do outro, não tem processo rodando concomitante, então você não tem que fazer nada. Ele era só uma biblioteca de acesso a hardware. Era basicamente, era só stdlib, era só isso o SO. Tá? Nem era stdlib porque não existia C, mas vocês entenderam. Então, nos anos 60, começou a ampliar um pouco esse conceito e pensar em proteção, porque pensem assim, tinha um disco rígido, já existia disco rígido, mas não era grande coisa. Um programa não deve ser capaz de gravar num arquivo que não pertence a ele. Então tinha que ter algum tipo de proteção para evitar que um programa ruim, vamos dizer, um programa com erro, ele vai lá na posição 0 do HD e grava tudo, você destruiu o HD. Então começou a se pensar, olha, a gente vai ter uma questão de proteção, vai ter um modo que só o SO roda, e agora a gravação vai ser via chamada de sistemas. Ou seja, você vai perguntar, o SO vai ter um if lá para ver se você pode gravar no disco antes, e assim por diante. Daí foi para o Atlas, olha só que beleza, isso aqui é um computador. Antes, nos anos 40 e 50, o computador estava na sala, eram as coisas gigantes, né? Aí veio a revolução dos mini computadores, olha aí que bonito, né? Que eram muito menores, muito mais baratos. Olha como é pequeno. Esse é um computador, né? Deve ter uns 256K de memória, talvez. Acho que nem tanto. 64, se bobear. Eles ainda eram grandes para o que a gente considera computador hoje, mas eram menores e mais baratos. E uma coisa interessante que houve nessa época, já chegando nos anos 70, é a multiprogramação, que é o quê? Muito tempo era perdido imprimindo ou salvando em fita, né? Então, o programa, pensa assim, impressora matricial, aquela... Nesse tempo que um programa estava imprimindo, o computador estava parado e essas merdas eram caras. Né? Então, você estava perdendo dinheiro imprimindo ao invés de estar rodando programas. Aí nasceu a multiprogramação, que era o quê? Enquanto um está imprimindo ou está salvando em fita, eu posso botar outro programa para rodar. Ou seja, agora eu tenho mais memória, eu boto todos esses programas na minha memória e eu posso ficar trocando esses lugares. Ainda não era pseudo-paralelismo, que é esse negócio de trocar rápido que a gente faz hoje, mas já tinha multiprogramação que era mais de um programa rodando no mesmo sistema. Isso já é um grande salto. Mas já começaram a implementar coisas como proteção de memória, que é justamente um programa não lê a memória do outro, já nos anos 70, faz tempo. Né? Questão de concorrência de processo, o negócio começou a ficar mais moderno. E nessa fase aconteceu uma coisa que mudou o mundo. E eu não estou falando isso de uma forma leviana. Mudou completamente o mundo, que foi a criação do Unix nos anos 70. O Unix foi uma revolução. Vocês não fazem ideia de quanto foi. Tá? O Unix foi o primeiro sistema operacional realmente popular. É popular mesmo. Popular, tipo, era completamente fora do que os outros faziam. Ele tinha muita coisa para frentex, nessa gíria moderna, da época do Unix até. E aí, ao mesmo tempo, era simples, era poderoso. Tem dois nomes que a gente tem que lembrar deles, porque eles são os caras que mudaram o mundo, que é o Dennis Ritchie e o Ken Thompson. Esses caras provavelmente são os caras mais importantes do mundo na computação. Aquela história, o Steve Jobs paga comédia. Steve Jobs
comparado com... Acho que foi o Dennis Ritchie que morreu no mesmo ano do Steve Jobs e o pessoal não lembra tanto. Esses caras aqui, o que eles fizeram é monstruoso. O Unix, ele tem tanta coisa que é usada até hoje que é fora de série. Olha só, para vocês terem uma ideia, eles fizeram a primeira versão do Unix em Assembler. E o Alan Turing foi importante para outras coisas. Ele teve muitas coisas importantes, mas para a computação moderna, esses dois caras aqui foram os mais importantes. E batata. Tipo, o Alan Turing foi importante para a teoria da computação. Esses caras aqui, vocês vão ver o que eles fizeram, é absurdo. O Unix era em Assembler. Era ruim de manter. Sabe o que eles pensaram? Porra, bicho, vamos fazer isso em linguagem de... A gente precisa de uma linguagem que seja alto nível, mas que converse com o hardware. Porque o Dennis Ritchie já tinha feito uma linguagem de programação chamada linguagem B. E ela não era tão... Ela ainda dava muito trabalho. Aí eles sentaram e fizeram uma nova linguagem, uma sucessora da linguagem B, que é a linguagem C. Os caras criaram a linguagem de programação C para escrever o Unix de forma que fosse mais fácil de portar o Unix para outros sistemas operacionais, ou para outras plataformas de computação. Os caras criaram um terminal, e o terminal era outra parada maravilhosa, porque se perdia muito tempo de programação no mundo refazendo coisas. E o que eles fizeram? A gente vai fazer uma suíte de aplicaçõezinhas que facilitem a vida da pessoa. Tem um exemplo que eu fiz aqui, para não perder tempo. Eles fizeram terminal com pipe nos anos 70. Né? O que é o pipe? Vocês sabem, esse símbolo aqui, né? Cadê? Ô, filho. Onde é o pipe nesse teclado? Aqui. Tá. Então, eles fizeram, por exemplo, pequenas aplicações como, por exemplo, o CAT. O que é o CAT? Ele mostra o conteúdo de um arquivo. Ou seja, ele é um programinha que lê um arquivo e imprime na tela. Para que isso? Se você precisa fazer isso, você não precisa escrever um programa do zero. Mas com o pipe, ele começa a ficar interessante, porque tu pode pegar a saída desse programa e jogar em outro. Isso nos anos 70. Você pode botar aqui um grep. Vocês conhecem o grep? O grep é um programa que, dada a entrada, ele procura linhas que casem com uma expressão regular. Inclusive, o nome grep é o comando que se fazia no editor. É G para entrar no modo, RE de expressão regular e P de print. Tá? Então ainda tem isso. Então, por exemplo, vou fazer aqui quero procurar todas as linhas que tem igual. Então, estou vendo essa saída. Agora ele pegou só as linhas que tem igual. Mas eu posso concatenar quantos pipes eu quiser. Isso nos anos 70. Nos anos 70, pré-computador pessoal. Eu posso, por exemplo, usar o word count. O WC é um programa que ele conta quantas palavras, quantas linhas e quantos caracteres tem num arquivo ou numa entrada. Ele tem 3 linhas, 11 palavras e 72 caracteres. O que eu estou dizendo aqui? Com uma linha de comando, eu fiz um programa que lê um arquivo, verifica quais linhas tem igual, conta quantas palavras tem nessas linhas, quantas linhas são e quantos caracteres tem nessas linhas. Quanto tempo vocês demorariam para fazer isso em C? Quanto tempo vocês demorariam para fazer isso em Assembler? Aqui eu fiz em 1 minuto, porque eu estava explicando. Tipo, isso daqui é uma coisa que as pessoas não dão o devido valor. O que isso fez para aumentar a velocidade de programação no mundo é coisa fora de série, né? Vocês aprendam a usar o terminal. O terminal é amigo de vocês, fica tudo muito rápido. Além disso, o pessoal do Bell Labs meio que criou um proto-software livre. Por quê? Porque as pessoas querem, pô, legal o Unix, me arranja. Os caras, eles davam cópias do código-fonte do Unix. Toma aí. Isso só parou porque tinha vagabundo, tinha pessoas sem coração que chegavam lá e tentaram empacotar o Unix e vender os safados. Aí a Bell começou a tentar ter que processar eles, porque, pô, não vão bagunçar aqui. E o Sérgio Augusto falou uma coisa importante, que é manipular arquivos grandes sem travar o PC. A beleza do negócio é justamente essa. Todas essas coisas, elas são super bem implementadas. Elas são implementadas em Assembly, essas porras. Elas são implementadas de uma forma
muito eficiente e elas todas funcionam muito bem. Tanto que os comandos são mais ou menos os mesmos desde os anos 70. Então aprendam a usar Bash, aprendam a usar terminal. E aquela história. A linguagem de programação que eles inventaram para fazer isso aí, o C, é uma linguagem, talvez ainda a linguagem mais usada para software de sistema no mundo. Quando você tem que trabalhar com hardware, você faz as coisas em C, porque o C te dá o controle da máquina, entendeu? Aquela história, o Windows ainda é escrito em C, o Linux ainda é escrito em C, o SX ainda é escrito em C. Quando você vai fazer uma parada hardcore, você senta em C, né? Não faz em Java. Você não vai fazer em Java. Em Java você vai fazer sistema de alto nível, você vai fazer... você vai olhar o Docker, deve ser escrito em C, eu estou chutando. O Google, a máquina de busca do Google deve ter um pedação em C lá no meio. Sempre tem, sempre tem. Por quê? Porque é onde você consegue velocidade. Então, isso daí, sem esses caras, o mundo seria completamente diferente. Completamente diferente. Não ia ter software livre, não ia ter Unix, não ia ter Linux, não ia ter Windows. Cara, muito, muito, muito diferente. Então, é uma pena que o pessoal pega a gente tipo Steve Jobs, nada contra o Steve Jobs, mas ele era CEO, né? Ele era o cara lá que o pessoal fazia as coisas, ele só dizia que estava bom, estava ruim, né? O pessoal tende a superestimar a importância dos CEOs para as coisas, né? Esses caras sentaram e fizeram tudo. Fizeram tudo. Até hoje se segue as coisas que eles fizeram. Aliás, tem uma série tem um canal no YouTube chamado Computer File. Bonito, né? Quem tiver um inglês bom, é bem interessante. Eles têm uma série que eles estão entrevistando o pessoal que trabalhou no Bell Labs nessa época, e eles ficam contando pequenas histórias de como eles montaram, como eles fizeram o pipe, por que eles fizeram ser desse jeito. Tem um monte de histórias antigas de computação que são interessantes, ver as pessoas que ainda estão vivas dessa época, né? Eu vou virar desenhista. Aí chegou a era do PC, né? Isso aí, até eu já era nascido aí no final da era do PC, no final não, no começo da era do PC, mais ou menos, perto do final dos anos 90, dos anos 80. Nos anos 80, barateou-se e diminuiu muito o PC. Desde o XT 286, 386, ou seja, a série X86 da Intel popularizou muito. Primeiro tinha o 8080, que era uma porcaria, né? Que o Atari, por exemplo, era 8080. Era uma porcaria assim, naquelas, né? Pro que tá bom. Mas começou o 8086, a parada começou a popularizar muito, que barateou demais o computador comparado com isso. Então, no final aí dos anos 80, anos 90, você já via pessoas até tendo computador em casa, não só no trabalho, tá? Só que, em termos de sistemas operacionais, essa época do PC foi um grande passo para trás. Não foi um pequeno, foi um passo gigantesco para trás. Por quê? Porque esses primeiros sistemas operacionais, tipo DOS ou SX, eles não tinham várias características que já existiam desde os anos 60, né? Eles ignoravam. Então, por exemplo, o DOS não tinha proteção de memória. Não tem, né? Ainda existe. O que significa isso? Os programas conseguem acessar a memória real sem nenhum tipo de prejuízo. Eu fiz curso técnico na Matias Macchilini, que virou Nokia e voltou a ser Matias Macchilini. Virou Nokia, acho que no ano que eu saí. O primeiro ano, eu ainda programei para DOS. Primeiro e segundo ano. E DOS era louco. Você pegava o ponteiro, dava o número lá e ele lia. Seja lá o que tivesse na memória. Ele lia pedaço do SO, modificar. Era louco. E aquela história, segmentation fault não matava o seu programa. O seu programa não morria. O programa continuava. Isso parece bom, mas é horroroso. Pensa assim, você está fazendo trabalho de lista, fila duplamente encadeada. Que é bem chatinho, né? Fila duplamente encadeada é foda, porque se tu erra a ordem de uns ponteiros ali, a fila funciona numa direção e quebra na outra, né? Isso é bem normal. Aí pensa assim, quebrou a fila, mas você não percebe porque o seu programa não morre.
Só no final do programa que aparece escrito assim, do pointer. Nossa, era muito frustrante, porque imprimia lixo, o programa travava a máquina, aconteceu umas paradas muito loucas, mas ele não dava. Esse programa fez uma operação ilegal e será terminado. Tá? O SX, ele tinha um negócio que é chamado de escalonamento cooperativo, que também era horroroso, que é o programa entrava na CPU e ele pedia para sair. O SO não tira o programa. O próprio programa vai lá e fala: Ei, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Posso sair. Qual o problema disso? Entrou no loop infinito, mesmo que logo depois do loop infinito tá o comando de saída, o yield, né? Que é o comando de saída da CPU, ele vai ficar preso no loop infinito e trava a máquina. A máquina travava muito fácil no primeiro SX. Era horroroso. Tá? Bem horroroso. Tá? Aí, com o passar do tempo, né? O Windows 95, essa grande revolução, né? Aí foi melhorando. O Windows 95, pô, eu lembro quando lançaram o Windows 95, saudades. Né? O céu demorava pra porra pra. O Windows 95 já começou a ter coisas que os sistemas operacionais dos anos 60 tinham, né? Ou seja, levou 20 anos, levou 35 anos para alcançar, né? Para voltar. Então, foi um passo para trás, mas eventualmente a gente voltou a ter as features do passado. Né? Hoje em dia, os sistemas operacionais são até bons. Até o Windows 10 é bom. Né? Inclusive, eu estou usando o Windows nesse momento. Né? Então, essa é a evolução do sistema de computação. Chegou na era dos computadores pessoais, é tudo mais uma questão de melhoria incremental do que grandes mudanças de paradigma, né? O computador hoje é muito mais parecido com o computador dos anos 90 do que o computador dos anos 90 é parecido com o dos anos 60. Né? Tecnicamente, a gente está aí na mesma arquitetura. Inclusive, a Intel, ela consegue rodar programas de 486, às vezes, compilado, porque tem... Eu nem sei se tem compatibilidade 16 bits, mas dos primeiros Pentium tem. Né? Compatibilidade 32 e etc. Mas, então, na prática, o que a gente está tendo é aprimoramento, a gente tem upgrade, a gente não está tendo mudança. Então, por isso que, daqui em diante, essa é a última parte da nossa história. Então, nessa aula, fechando um pouco, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o objetivo dessa disciplina. Mostrei para vocês como a disciplina está estruturada, qual é o nosso plano de aula, e tentei dar uma visão geral do que vai acontecer e por que a gente está estudando essa disciplina. Uma coisa importante, coisas que às vezes podem ser usadas em aulas de sistemas operacionais, mas não vão por questão de tempo. Rede, não vou falar nada de comunicação de processo, nada. Não vai ter um socket, não vai ter socket, nada aqui. Quer saber de rede? Vai apagar a rede. Né? Vai pagar comunicação sem fio, segurança em rede, rede Zoom. Também não vou falar absolutamente nada de gráfico, não vou falar de placa GPU, não vou falar de como funciona, não, nada de gráfico e nada de segurança. Segurança geralmente entra em SO, porque o SO tem que ser seguro, mas não dá tempo. Não dá tempo. 60 horas não tem como, tá bom? Então, quer saber mais sobre segurança? Vá pensar nisso. Além de pensar em um novo design eficiente, a grande maldição do mundo da computação chama-se retrocompatibilidade. É muito difícil jogar fora, fazer o que a Apple fez com o M1, que é falar, foda-se meus programas velhos, aqui é um paradigma novo, ele não é compatível com porra nenhuma, né? A Sony foi fazer isso com o Cell no PS3, se lascou. Ninguém sabia programar para ele. Hoje em dia, o que você quer é ser o mais compatível possível, não menos, né? Então ainda tem essa questão. Os processadores da Intel, a Intel ela se meteu numa sinuca de bico, que os processadores dela são complexos, e ela não tem o que fazer, ela tá com todas as fichas nessa arquitetura CISC. Você vê a ARM aí com um RISC, que ela consegue rodar muitas vezes muito mais rápido. E consegue rodar em celular, porque CISC gasta mais energia. Você tem um processador maior, esquenta mais. Né? Então é complicado porque você não pode jogar, é muito difícil jogar fora as coisas e começar do zero, né? Então, pessoal,
Alguma dúvida? Então, se ninguém tá com dúvida, eu vou liberar vocês para almoçarem. Lembrando, na quinta-feira vai ter a primeira videoaula no ar e já vai ter um questionáriozinho para vocês fazerem, tá bom? Pessoal, bom almoço para vocês.